Hoje nós vamos falar de teatro, Menorá na TV, prestigiando a peça Brimas, escrita pela nossa queridíssima Beth Zalkman e também pela grande amiga dela, parceira, tanto no palco quanto na pena. Como é o nome dela, minha querida Beth Zalkman? Tudo bem, Tudo que ótimo. bom estar aqui. É Simone Calil, é atriz e autora junto comigo de Brimas. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Peça de teatro indicada a um prêmio importantíssimo, que é o mais importante prêmio de teatro no Brasil, o Prêmio Shell. A peça Brimas vai ser levada no Monte Sinai, além de tantas apresentações que já fez, e nós vamos conversar com a Beth sobre o trabalho que elas desenvolveram, ela e a companheira de trabalho que ela conseguiu. Obviamente é uma parceira de vida e ela tem aí muito tempo para contar para a gente como é que essa ideia surgiu e como é que vocês desenvolveram esse pensamento. Conta para a gente, Beth. Vamos lá. Brimas é um texto escrito por mim, por Simone Calil. A gente fazia um curso de teatro juntas e eu, finalizando um estudo de ensinos judaicos, eu fui coordenadora de artes muitos anos do Eliezer, e com esses estudos, né, no meio do Colégio Eliezer Stember. Do Colégio Eliezer Stember, e com essa pesquisa minha eterna, né, sobre a questão judaica, sobre quem nos formou, né, o que a gente faz aqui, Você da onde do a gente movimento juvenil judaico Hashomer Hatzair. Muitos anos do Hashomer Hatzair. Sempre tive muito vínculo com a comunidade, com as histórias, com a família, né? E eu tinha vontade de escrever uma peça da minha avó Esther Dweck, que é uma judia vinda do Egito. Eu acho que só aí a gente já tem uma polêmica maravilhosa e uma mensagem também incrível para os dias de hoje, que é exatamente a questão de poder conviver. Eu tinha esse desejo, eu fazendo o curso de teatro com a Simone Calil, ela tinha uma ideia maravilhosa, que era escrever sobre os parentes dela, vindos do Líbano, católicos maronitas. E ela tinha uma peça na cabeça que ela queria escrever sobre Brimas. Eu falei, a minha avó também é Brima, porque a minha avó veio do Egito. E a gente sentou e começou a pensar... E você e ela também são Brimas. Hoje a gente é Brima para sempre. Na verdade... A gente tinha duas avós, duas matriarcas com histórias muito fortes. E muito parecidas. Muito parecidas. Quando a gente sentou para poder listar o que tinha, né, de semelhanças, e como é que era a história da minha avó, como é que era a história da avó dela, elas tinham muito mais semelhanças do que diferenças. Elas comiam as mesmas comidas, as duas vindas do Oriente Médio, chegaram aqui no início do século passado, casaram com alguém da família, com 14 anos, tiveram 7 filhos, tiveram que ter toda uma parceria e solidariedade de quem vinha também do Oriente Médio, e naquela época você sabe que se falava árabe era turco, então era aceito, independente de religião, ali chegavam no Saara, a gente conta isso na peça, desembarcava na Praça Mauá, caminhava e chegava no Saara. E lá era acolhido, os comerciantes, os moradores, eles batiam na janela avisando que chegou mais algum imigrante. E assim as pessoas eram acolhidas, começava uma vida nova. Quando eles saíam de lá, por razões diversas, eles não vinham com vontade de voltar, de fazer dinheiro, vou voltar, né? Igual hoje que a gente viaja, enfim. E aí a gente sentou e escreveu o texto Brimas. A gente convidou o Luiz Antônio Rocha para dirigir, que é um grande diretor, e ele trouxe para o texto, para a dramaturgia, as netas, eu e Simone. E com isso a gente criou um espetáculo sensível, com histórias, que fala de tolerância, que fala de cultura, que fala da força do matriarcado, que fala do que é manter uma família de 7 filhos no início do século passado, com a ajuda e a tolerância e a solidariedade de quem vivia ali ao lado. Essa é uma parte da história, né? Com esse texto a gente estreou em 2015 no Midrash, desse tamaninho, Centro Cultural Midrash, e daí a gente já está na 12ª temporada de Brimas. Fazer no Monte Sinai vai ser muito especial. Eu quero que você me diga
que na verdade não é para mim que você vai dizer para os nossos telespectadores. O que é que mais te emocionou e onde é que você viu a semelhança entre o teu coração e o coração das duas mulheres que vieram do Egito e do Líbano, que qualquer uma das duas poderia ter sido a sua avó, uma é de fato e a outra poderia ter sido. A diferença única é da onde né, os locais que elas vieram e a religião. Mas o que é que te emocionou mais na história da tua avó? Eu e Simone. A minha avó, primeiro, é uma figura muito com as características muito próprias dela. Ela falava o que ela queria. Na peça eu falo, a minha avó tinha muita fé. Ela só não respeitava muitas autoridades. E ela virou uma grande matriarca. Tudo girava em torno dela, né? E eu convivi muito com a minha avó. Ela faleceu com quase 97 anos. E a família toda girava em torno dessa matriarca. Da mesma forma, a dona Marion, a avó da Simone Calil, a família toda girava em torno. Qual era o nome da tua avó? A minha é Esther Dweck. Esther. Esther Dweck, filho, presta atenção. É verdade, eu tenho que prestar. Mas a avó da Simone... Marion. Marion Calil. Calil. Certo. E quando a gente sentou, começou a escrever, as músicas que elas cantavam eram as mesmas. Elas cantavam Kibebe, Al-Rada, elas cantavam as mesmas músicas. As comidas, a forma de fazer o quibe, de espremer o trigo. Quando a minha avó fazia isso, a minha avó também fazia isso. A forma de lidar com a família, de centralizar. A avó da Simone Calil, libanesa, mais séria, mais introspectiva, mas com uma fé inabalável. A minha avó, que é muito histriônica, falava o que ela queria, com uma fé inabalável e centro de uma família também, né? O interessante da minha avó, quando eu comecei a escrever, que seria eu queria escrever um final de um curso que eu fiz, um roteiro de teatro da história da minha avó, que eu sempre me identifiquei muito, eu sempre imitei minha avó, enfim. A família toda ficava esperando esse momento. Quando eu comecei a escrever, o que me chamava muita atenção eram as histórias que a minha avó sempre contou sobre a vida dela. Então ela fazia a vida dela virar uma história e se tornar inesquecível. Isso era lindo das avós, né? Ela falava, e eu falo isso na peça, né? A minha avó, ela nunca quis morrer. Ela não tinha medo da morte. Ela não queria ser esquecida. Então ela passava por nós e falava, não vai esquecer a vovó, hein? Aí a gente fala, não, vó, pode deixar. Eu acho que é uma forma da gente deixar um registro de uma história que não é só nossa. A gente, com esses 3 anos de peça, toda vez que finaliza Brimas, todas as pessoas vêm falar com a gente. Então a gente já teve imigrantes de todos os lugares, que se identificam. Ai, que saudade que eu tenho da minha avó, que saudade que eu tenho da comida, que saudade que eu tenho de poder não esquecer de tudo que eu sou, né? A gente já teve pessoas de todas as religiões que se identificam da mesma forma. A gente teve um grupo que marcou muito a gente. E eu acho que isso vai agregando a peça, valores à peça. A peça ela não está parada, ela está em movimento, por isso que ela não para. A gente agora está em temporada na UF e depois a gente já tem outros trajetos. A peça começa no Oriente Médio ou começa no Rio de Janeiro? Isso você pode contar para a gente? Posso. Ela começa dentro de um espaço cênico, o cenário é todo de malas e a gente traz uma referência à questão das malas, que a única coisa que qualquer imigrante leva quando sai tem que caber numa mala, né? A gente sabe muito bem do lado judaico, né, da questão do Holocausto, aquelas malas, aquilo era um símbolo muito forte para a gente, e todos os imigrantes saem assim dos seus lugares. Eles não saem com nada mais do que uma mala, e eles deixam tudo para trás. Então a gente entra dentro desse cenário e ali a gente se transforma nas nossas avós. A gente realmente recebe as nossas avós ali presentes e começam a contar histórias. Elas estão, isso eu posso contar, elas estão cozinhando quibe,
as duas fazem comida para fora. Quero falar da comida árabe, que essa é a grande força dessas duas matriarcas, a comida. Nossa, como isso tem força. A gente serve quibe no começo da peça, e elas duas estão fazendo um quibe para um velório. E a partir daí as duas, que na verdade elas nunca se conheceram, a dona Esté e a dona Marion, mas na dramaturgia a gente coloca as duas como grandes amigas. E isso me parece que tornou as duas grandes amigas. Bom, né? O que me parece, sem ter visto a peça, mas olhando para o sentimento que você está me trazendo aqui para dentro do estúdio, é que vocês, de fato, encarnaram as avós de vocês e colocaram nas avós de vocês muito do que vocês são uma para a outra. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Então vamos lá, continua. A gente, quando começa a contar as histórias das avós, né, que a gente fez um levantamento muito grande, uma pesquisa muito grande. Fiz uma entrevista com a minha tia Norma, que é a filha mais nova, né, de 7 filhos. Hoje a minha avó tem 2 vivos. E a avó de Simone Calil também. Ela fez a pesquisa com os filhos da dona Marion. Então a gente tinha casos, histórias engraçadas. Tiveram que escolher. A gente teve que escolher. Dá para fazer Bri mais 2, Bri mais 3, Bri mais 4. É uma vida, né? Uma vida feita de muita batalha, de muita luta, de muita entrega, de muita verdade. Me parece que a vida, no início do século passado, ela tinha mais dificuldades, mas tinha mais ajuda e não tinha tantas formas de se viver. A forma era sobrevivência. Eu vou discordar de você. É sobrevivência. A vida da época das suas avós era muito mais fácil, ainda que elas tenham chegado aqui sem falar a língua, sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro, com todas as dificuldades, porque ninguém deixa o seu país de origem porque as coisas vão muito bem. Não, de jeito nenhum. As pessoas saem dos seus países, e assim foi com a vovó Marion e com a vovó Esther, porque elas tinham dificuldade. Isso é que eu queria que você contasse pra gente. Por que cada uma saiu, uma do Egito e a outra do Líbano? As famílias muito pobres, sempre, né? E muitos filhos. E a minha avó veio para cá com a avó dela, o tio... Essa história é boa. Minha avó casou com um tio. Esse tio era irmão da mãe da minha avó. Quando a tua avó tinha 14 anos, o teu tio tinha quantos anos? Meu tio tinha 21. Ele já tinha vindo para o Brasil, ia casar aqui. Aí minha avó, a minha bisavó e a minha tataravó ao mesmo tempo, né? A avó da minha avó, veio para o Brasil e trouxe a minha avó. Vem para ajudar, né? Ele trabalhava aqui, ele ajudou muitos judeus que vinham do Oriente Médio. Ele fazia documentos, ele que dava os primeiros tabuleiros com coisas de barbear e peças para que as pessoas pudessem vender, começar a vida. Era biscate, né? Começava, ganhava umas peças, chegaram no Saara, como os avós de Marion, da Simone Calil. Na verdade, a família da Simone foi para Campos. É uma outra história, mas exatamente também numa comunidade árabe, de fala árabe. Né? E aqui a minha avó então chegou e assim era a vida. E aí meu avô conheceu minha avó e casou. Era muito comum casar entre a família. Que era tio dela? Tio dela. Quer dizer, ele na verdade era teu avô e teu tio-avô ao mesmo tempo. Ele era pai e tio-avô dos filhos da minha avó. Né? A minha avó, a minha bisavó, era bisavó e tataravó minha, avó e bisavó dos filhos da minha avó. E na família de dona Simone Calil, as famílias árabes são assim. Elas são as famílias do Oriente Médio. Exatamente, do Oriente Médio. A avó da Simone casou com um primo. Né? E com isso elas chegam aqui, a gente começa então, conta as histórias. São várias histórias engraçadas, histórias tristes, histórias que todo mundo já viveu, né? A minha avó tinha muito orgulho de falar: eu criei eles sozinha, fiz casamento deles todos, nunca faltou comida na minha casa, sabe? Era uma força daquela matriarca
E da mesma forma a avó da Simone Calil. Você já vai me contar essas histórias todas no segundo bloco de Menorá na TV, porque nós estamos encerrando o primeiro e você não sai daí não, porque a conversa é boa, a comida é melhor ainda. Se você não conhece um quibe, um hummus, uma esfirra, não perca por esperar, vá ao Monte Sinai e acompanhe essas duas senhoras, moças inteligentes, fazendo brimas hoje na UF, já no dia 19 no Monte Sinai, e você está convidado, você está convidada para virem comer um quibinho conosco daquele jeito. Já voltamos. Mas a gente não vai levar não, viu, galhada? 8 tabuleiro quibe de forno, 8 tabuleiro quibe cru, 6 tabuleiro merch, folha de uva. Ela foi no almoço? Claro, perdeu o namoro com meu neto, mas não perde um almoço. Agora essa novidade inspira de frase. Me emocionei, me diverti muito. Chorou, Fita, coitadinha, como chorou. Não, acabou a história. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Tateco! Viva Tateco! Mamãe tem Mariana! Viva! Toda a história e o enredo, maravilhoso, maravilhoso. De onde vinha, quem era a família, se falava árabe, era turco. Cada imigrante que chegava era uma festa, todos eram acolhidos, não importava a religião, mas a vida é um presente que a morte nos dá. Mais alto aplauso. Emoção inenarrável. Primas! Estamos de volta então com Beth Zalkman e a peça Brimas, que vai ao ar no Monte Sinai. Não é vai ao ar. Quem vai ao ar somos nós aqui, pelo programa Menorá na TV. A peça será encenada no Monte Sinai no dia 19 desse mês de agosto, num domingo, no final da tarde. Já você vai conhecer mais detalhes. Mas conta para mim, minha querida Beth, as histórias da vovó Marion e as histórias da vovó Esther. Primeiro, essa história das duas casarem com alguém da família, né? Isso é incrível. Tem uma hora que a gente brinca com brimas, com a questão de tirar o P eles não falam P, os árabes, falam B. E a avó da Simone Calil falava o B assim. A minha avó nem tanto. Minha avó era mais o Egito me parece que tem um árabe mais aberto. Então elas contam a história de uma mulher que tinha um colar de bérola. E aí uma fala para não é bérola que fala, não é bérola, é bérola, é bérola, é bérola, é bérola. Enfim, elas têm essa brincadeira, essa implicância. As duas contam dos filhos, né? Como cada uma criou os seus filhos. Sem faltar comida na mesa. Sem faltar comida na mesa. Isso era muito importante para elas. A minha avó, ela morou na Vila dos Gringos, na Rua Amaral. Isso é uma vila de judeus árabes. Uma vila de judeus orientais. Orientais, do E Oriente muitos Médio. judeus, principalmente do Monte Sinai, foram educados e foram criados nessa vila. Nessa vila. Por isso essa importância. A gente foi criado no Monte Sinai, né? A minha infância toda eu passei nesse clube. E a minha avó, aquela figura que chegava e ninguém tinha dúvida que ela tinha chegado, com aqueles filhos, com aqueles netos. Ela chegava cedo, pegava lugar
no quiosque, cadeira para todo mundo, não deixava ninguém chegar, porque era para a família dela. Ela era muito engraçada. E a Vila dos Gringos ela tinha 11 casas, me parece, uma casa só de uma família não judaica, uma casa que era da Dona Regina, que era da família do Ísio Feldman. Aliás, por falar em Ísio Feldman, é bom que você saiba que quem está patrocinando toda essa parafernália de brimas no Monte Sinai é exatamente o Ísio Feldman da Afgan. Fala pra gente, conta. Uma das casas era a casa da Dona Regina, avó do Ísio Feldman. Era a única família que não era do Oriente Médio. Certo. Não era sefaradi, era ashkenazi. Vou te contar algumas coisas, eu não sei tudo da Vila dos Gringos, mas quem foi da Vila dos Gringos, como o Ísio pegou um pouco dessa história, os meus primos mais velhos pegaram um pouco essa história, é uma eternidade, virou a vida deles, né? Então, a minha avó tomava conta daquela vida, né, com 7 filhos, muito bagunceiros, e todos se ajudavam, e muitas vezes, quando não tinha comida na casa de um, tinha comida na casa de alguém para aqueles outros que não tinham comida. A vida era na rua, a vida era interagindo com aquele bairro, a vida era na sobrevivência, a vida era na repressão, né? Tinha o doicode, tinha gente que morava ali dentro da vila, essa casa. Talvez você esteja falando da época do Getúlio Vargas, e da Segunda Guerra Mundial, quando não havia o doicode, mas havia uma repressão enorme por conta ou por parte do governo brasileiro, enfim. E contra os estrangeiros, porque o Brasil em guerra tinha problemas com os estrangeiros. É engraçado que no começo do século, quando eles chegavam, não. Depois sim, começou. Eles eram bem aceitos. Eu fiz uma entrevista numa das temporadas de Brimas, numa rádio no Saara. A Rádio Saara. A Rádio Saara. É maravilhoso aquilo. Quando eu sentei naquela rádio, eu me emocionei muito, porque... Ai, vou me emocionar de novo. Não, aqui você pode chorar à vontade. De um lado tinha chegado meu pai, a família do meu pai da Polônia. E do outro lado, que era a família Praça da tua mãe era a família da minha avó Esther e da família da minha mãe. Eu falei, gente, eu estou no meio de onde a minha família hoje, né, meu pai e minha mãe, chegaram. Né? Era Polônia e era do Egito. Isso me deu uma alegria, uma força. Eu falava assim, a gente está aqui, a gente não está à toa aqui, nesse Rio de Janeiro. A gente tem uma história, a gente contribuiu nesse estado, a gente contribuiu em toda essa trajetória. Nossas famílias construíram, junto com todas as famílias que habitaram e habitam o Rio de Janeiro, a cidade que nós vivemos, sem dúvida nenhuma. E todos os imigrantes. Claro. Então, a força dos imigrantes, o que a gente traz nessa peça, é muito intensa, é muito bacana. Agora, vou voltar para o monte, né? Vamos já chegar no monte, mas curiosamente, libaneses e egípcios chegando no Brasil por volta do início dos anos 1900, realmente fugindo da pobreza, não é fugindo de guerras, porque naquele momento não havia muitos conflitos naquela região. Internos, né? Mas não esses conflitos de hoje, de jeito nenhum. Fugiam da miséria. Fugiram da fome. Da fome, das invasões, fugiam daquela situação difícil, né? Famílias muito grandes. A América era uma saída, né? A América. Beth, me conta 1, 2, 3 histórias que vocês contam na peça. Vamos antecipar aqui para o nosso povo, antes do dia do Monte Sinai, que é o dia 19 de agosto. Você sabe que a gente passava férias na Ilha do Governador, né? A gente alugava a família. Todas as irmãs da minha mãe e os irmãos também. Alugava uma casa? Uma casa na Ilha do Governador. E às 6 horas da manhã, minha avó já estava na praia, com a cadeira dela, com o maiô, com a boia de caminhão, de pneu do caminhão, que ela
não esquece minha boia do pneu do caminhão, quero nadar na Praia da Onça. E era na Praia da Onça. E todos os netos acordavam muito cedo, iam para a praia e sentavam, a gente tomava café da manhã com ela ali. E uma vez minha boia até foi embora, eu na boia do pneu do caminhão, e aí ela chamou todos ali, tinha muitos soldados, marinheiros, enfim, ela chamou todo mundo, botou todo mundo no mar para me pegar. E são muitas histórias, gente, ela era muito figura, ela era... deixa eu pensar outra história. E a Marion? Enquanto você pensa da vovó Esther, o que a Marion andou aprontando aqui no Rio de Janeiro? A Marion controlava a família toda. E ela tinha uma coisa muito bonita que era a questão da fé. Ela falava para os netos, se você não tem fé, você não tem nada. Você tem que ter força nessa sua fé. Para que vai para a igreja rezar se você não tem fé? Né? Então ela controlava a família com muita... Ela era muito serena. Eu não conheci, e a Simone conviveu com a avó também pouco tempo, mas ela traz essa matriarca com uma força incrível. Né? A vovó Esther era judia daquelas renitentes, batia no peito. Como é que funcionava o judaísmo para ela? A minha avó era uma judia do jeito que ela achava que era ser judia. Como ela todos já os judeus. estava autorizada pela vida. Ela tem uma história ótima que os netos começaram a arrumar namorados. Alguns judeus, outros não judeus. Quando chegava netos não judeus, ou netos, netos com namorados não judeus, ela falava, que isso? Promoção? Tá dando promoção, namorado ou promoção, pega lá, não é judeu, tô de vir, promoção, tá barato, né? Que isso? Aí depois ela falava, tá, se me der bisneto, tá bom, não tem problema. Ele bonzinho. Então ela conseguia... encontrava o jeito dela. Mas ela trazia a questão judaica pra gente, aquela que você já vem com ela arraigada. Você não tem que ter uma autorização de ninguém. Você é. Isso ela sabia. Ela sabia que era uma família judaica e que acolhia quem chegava. O que você, escrevendo essa peça e entrando em contato com a tua avó, com a realidade dos imigrantes quando chegaram aqui, enfim, com tudo aquilo que você viu para poder montar um texto, qual foi o aprendizado que você obteve? Primeiro que a gente tem que valorizar a vida e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente faz e principalmente levar a vida como elas levavam. Elas levavam a vida não levava elas. Elas iam, o que elas queriam, as duas matriarcas, elas corriam atrás, elas batalhavam, elas faziam, as pessoas não autorizavam a elas eram uma autoridade. Perante a família, perante as pessoas que conviviam com elas. Ditavam as regras, né? Elas ditavam as regras. E as regras sempre têm a solidariedade, a tolerância, o respeito, isso é incrível. A força, a resistência. Essa questão da resistência ela é muito interessante, porque creio que foi essa vontade de fazer acontecer, de criar os filhos, de ter amor, de gostar de viver, que manteve essas duas matriarcas com tanta história para contar e com famílias que seguem. E acredito que os imigrantes sejam assim. Você viu mais semelhanças, obviamente, do que diferenças Sim. entre as duas vovós. Sim. O que havia de diferente, mesmo que não tanto, mas o pouco que havia de diferente entre as duas? Muito pouco. A religião, na questão do que consiste em cada religião. Da prática de cada Da prática. Mas a fé era iguais. Elas tinham muita fé. Muita fé. Isso é muito bonito. A gente vai chegar no Monte Sinai, vai ser uma emoção, porque eles estão convidando os moradores, né, as dessa pessoas área da Vila dos Gringos. E a família toda vai, a gente também está convocando todas. Não é uma peça específica para a comunidade árabe judaica. A gente teve uma vez uma apresentação que tinha pessoas
de uma comunidade que vieram do Nordeste, chegaram no Rio de Janeiro, e ao final eles falaram, a gente se identificou com as avós de vocês, porque quando a gente chegou no Rio de Janeiro, nós éramos estrangeiros também e imigrantes, e a gente teve que ralar muito. E muitos judeus chegaram no Nordeste sem saber que eram judeus. Exatamente. E sem que os outros soubessem que eles eram judeus. Exatamente. Bom, você vai continuar nos contando as histórias de Brimas no terceiro bloco de Menorá na TV, porque nós estamos diante do final do segundo bloco aqui com a nossa queridíssima Beth Zalkman. Não saia daí, porque daqui a pouco você vai ouvir mais mais histórias da Vila dos Gringos, das duas, a judia e a católica ortodoxa, que chegaram aqui. As duas, não, maronita. Maronita, né? perdão. As duas que chegaram aqui no Brasil no início do século passado. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Menorá na TV, conversando com Beth Zalkman. Ela é uma das autoras e também atriz da peça Brimas, que você vai poder ver no dia 19 desse mês de agosto, no Clube Monte Sinai. É um domingo. E eu te pergunto, Beth, qual é o horário? 17 horas, no Monte Sinai, na Tijuca. Dia 19 desse mês de agosto. De agosto, às 17 horas, no Clube Monte Sinai, na rua São Francisco Xavier, na Tijuca. É gratuito, é beneficente. E você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. E tem que pegar o ingresso antes. Você troca o quilo de alimento não perecível pelo ingresso? Eu não sei exatamente. Provavelmente é isso. E você tem que pegar o ingresso na secretaria do clube. Você vai ao Monte Sinai, pega o seu ingresso, mas leva 1 quilo de alimento não perecível. Isso, já entrega. Eles vão fazer essa doação para um lar de Jacarepaguá. Né? E a gente também faz uma apresentação do Lar União, agora no dia 9. O Lar União é aqui no Rio Comprido? No Rio Comprido. É o lar que a área administra junto com outras entidades. Da mesma forma, também é patrocinado pelo Izio Feldman, pela Afegan, que estão fazendo esse movimento. Né? Eu almocei com ele há uns dias atrás, e ele tão emocionado, tão feliz com essa história, com esse fato... Sabe quantas vezes ele já viu Brimas? Provavelmente umas 30. Várias. Mas ele é tão à vontade com esse patrocínio que ele e o irmão estão fazendo com a Afgan, a vocês. Eu aplaudo, porque é fundamental. Eu conheço esse ramo, eu tenho 2 filhos na área, e eu sei como é difícil, e eu queria te cumprimentar, e principalmente por essa maravilha que é trazer o caleidoscópio judaico-árabe para o palco com as histórias das avós de vocês. A gente tem um momento que a gente conta dessa chegada no Rio de Janeiro e a gente finaliza uma das cenas falando muita solidariedade nos encontros, coisa que não existe mais hoje em dia. Hoje olha só, eu vou dizer uma coisa a você. Eu cheguei na Inglaterra com 15 anos de idade pela primeira vez na minha vida. E aconteceu numa daquelas ruas muito movimentada, esquina de Oxford, uma batida de carro. E ninguém se mexeu nem para chegar perto para olhar. E eu estava há 50 anos atrás, 55 anos atrás, acostumado a ver qualquer barulho. Todas as pessoas no Rio de Janeiro corriam para ajudar, para ver o que estava acontecendo e para ver se alguém precisava de alguma coisa. Isso foi um choque para mim. Hoje no Rio, a vida inverteu, está muito pior do que eu vi na Inglaterra. Hoje as pessoas estão criando problemas para as outras e largando a pessoa com a dificuldade no meio da rua. As pessoas estão mais individualistas, está muito difícil, né? Mas esse é um momento delicado para a gente. Eu estava pensando aqui em Brimas que a gente tem, quando a gente fala como netas, a gente fala de uma saudade, fala de uma identidade construída. Eu acho a questão da identidade na formação, eu que fui de movimento juvenil tantos anos, essa formação, e isso é uma identidade também minha e da Simone. Ela tem uma identidade construída com uma força, assim como a minha.
por caminhos diferentes. Isso creio que tem a ver com os nossos avós, nossos bisavós, de onde eles vieram, de que maneira foram construídas essas Qual é a identidades. mensagem que vocês querem deixar com esse trabalho? A gente já está deixando, né? A gente está na 12ª temporada. A gente fala principalmente da tolerância e da solidariedade. Fala de uma lembrança. Eu quero te fazer uma pergunta. Fala. As pessoas têm que tolerar ou respeitar? É tudo. Porque acho tolerar, que é para mim, me parece que quem tolera olha de cima para baixo para quem, entre aspas, está sendo tolerado. Eu prefiro o respeito, que é realmente você aceitar o outro como ele é. Então, essas Mas é porque a gente... A palavra tolerância ela é muito empregada pela Igreja Católica equivocadamente, na minha avaliação. Porque a Igreja está acima de tudo e ela tolera quem é diferente. E isso me incomoda. A gente perdeu vários sentidos de várias palavras. Mas é bom a gente recuperar. Não tenha dúvida. Quando a gente fala na tolerância, é porque os encontros eram feitos de tantas diferenças que a gente tinha que respeitar, sim. Mas para você chegar a respeitar, primeiro, para respeitar você tem que entender. Então, em princípio, eu acho que no começo você tem que saber tolerar as diferenças e entender, e você passa a respeitar, assim que eu vejo. Então, eu acho que a gente faz isso nesse encontro. Quando a gente fala de netas, quando a gente está de neta, a gente fala de afeto. Eu acho que a grande força dessa peça é o afeto. É o afeto que constrói as relações. Se tem afeto, tem respeito, tem tolerância, tem solidariedade. Então, eu acho que isso é a força de Brimas. A peça é muito engraçada, você ri e você chora. Ela tem a direção, né? Eu falei do Luiz Antônio Rocha, porque é muito importante essa direção, porque ele foi muito delicado na hora de interferir na nossa dramaturgia e na atuação, sem interferir nas histórias das avós. O Toninho Lobo faz o cenário, um cenário lindo, ele é feito com os tabuleiros esculpidos, e esses tabuleiros, onde tem esculturas, eram das nossas avós. Tabuleiros antigos, ele faz uma obra de arte lindíssima, tem o figurino da Cláudia Goldbach, tem assistência de direção da Valéria Alencar, então é uma equipe. Teatro, você sabe, né? É uma equipe, nunca são só os atores, é muita gente no palco, a luz do Aurélio de Simone. E o Monte Sinai vai ser um momento muito especial, né? Não só para a minha família, não só para a parte judaica dessa história, mas a gente já fez também em Macaé, que é a cidade da família da Simone. Todos os lugares que a gente faz, a gente consegue fazer essa junção dessas duas matriarcas e trazer essa força. Beth, eu entendo que a vida é construída de pequenos detalhes, como se fosse uma colcha de retalhos que vai sendo elaborada, até que ela se transforma em algo que pode agasalhar as pessoas. Então, eu quero dizer a você que, a mim me parece, que esse trabalho tem uma boa e legítima contribuição para a paz no Oriente Médio. Pode ser que alguém olhe para mim, ou veja o que nós estamos conversando aqui, assista pela televisão, e diga, esse cara enlouqueceu. Mas eu, como eu disse, e eu quero repetir, com pequenas, que não são pequenas, são enormes, circunstâncias da natureza, como a peça Brimas, pode-se chegar à construção de um relacionamento excepcional no Oriente Médio. Como é que você vê essa coisa? É exatamente isso que acontece na peça, né? E a arte se presta para muito mais coisas do que só para a gente se apresentar e mostrar talentos. Pelo contrário, é ela que modifica a humanidade, né? Porque ela, ainda mais o teatro, que é uma arte totalmente humana, né? Eu não tenho dúvidas, assim, que a gente tem um projeto, um desejo de fazer um projeto chamado Travessia da Paz, com a peça Brimas. Toda vez que a gente finaliza a peça, a gente tem muito retorno da plateia,
independente de religião, de onde vem, muito retorno. E não só um retorno pessoal. Eles falam, a coisa mais linda dessa peça é como vocês duas se abraçam. Quem está se abraçando, né? São duas figuras, entidades, na verdade. Entidades com a sua história construída e que têm autoridade de se abraçar. Uma árabe, católica, e uma judia, também árabe, né? Mas de religiões diferentes. E com uma convivência pacífica. Isso é muito bonito. E a gente também dedica esse espetáculo a uma outra questão que surgiu em 2015, assim que a gente estreou, que é com a questão dos refugiados, por exemplo. A gente conta histórias de quem conseguiu finalizar travessias, que conseguiu atravessar oceanos, chegar num outro país e construir suas histórias. A gente está vivendo uma crise mundial tão intensa, né, de uma desumanidade no mundo. Então a gente sempre dedica que toda essa energia de afeto que a gente levanta possa chegar às pessoas, todas, e que todos tenham direito a finalizar suas travessias e escrever belas histórias. É isso que a gente deseja. E fala. Não pode terminar. Não, e que eu acredito que a força dessas duas matriarcas em relação a esse conceito da paz é a relação do encontro possível entre as diferenças. Ô, Beth, quantas pessoas são no palco? 2. Ah, só 2 pessoas? Eu e Simone. Tá, uma pergunta. Se amanhã vocês tivessem que desempenhar essa peça em hebraico e em árabe, A gente quer fazer. vocês já estão pensando nisso? A gente tem desejo de fazer essa história, a Travessia da Paz. A gente tem festivais de teatro no Líbano maravilhosos. E em Israel também? Internacionais, e em Israel também. O desejo é que essas peças cheguem a esses lugares, porque a gente leva uma cultura daqui também, mas leva uma mensagem que está ali, que é pertinente, que é a possibilidade do encontro dessas duas Mas vocês já matérias. estão nesse caminho? A gente está tentando. Tá bom, eu quero ajudar. É... Então, se eu puder Maravilhoso. contribuir, com o maior prazer, com muita alegria, vou conversar com meu amigo Jaime Fuchsbach. Oba! E nós vamos tratar de ajudar vocês a chegarem Sim. no Oriente Médio. A gente quer fazer em Israel, a comunidade brasileira é enorme. Enorme. E no Líbano da mesma forma. E além disso, as pessoas, a gente tem vontade, tem centros, por exemplo, palestinos no centro de Jerusalém, de Tel Aviv, Sim. e que a gente tem vontade de fazer, né? Porque são os árabes que chegaram aqui no Brasil. A gente tem essas histórias, né? Eu quero falar com você de quibe. Oba! Vamos! Eu quero te contar uma pequena história e quero saber de você que quibe é esse que vocês estão fazendo para oferecer lá para o público. Há muito tempo atrás, e até hoje ele existe, foi fundado um restaurante libanês chamado Baalbek. Um restaurante sírio-libanês, que agora não é mais restaurante, mas é um local comestível de primeira grandeza aqui em Copacabana, na Galeria Menescal. O quibe que eles faziam, há muito tempo atrás, tinha um ingrediente, que eu não sei qual é, porque eu não cozinho, não conheço cozinha, mas tenho paladar. Esse quibe tinha um ingrediente que desapareceu e que eu não sei qual é. Deve ser um tempero árabe. Sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Você uma conhece misturinha. esse tempero? Sabe do que eu estou falando? Eu sei, mas não posso contar. Porque eu quero saber se o quibe que vocês fazem leva esse tempero. É bom. Você sabe que a gente já teve apoio de quibe, né? E a gente teve o apoio... eu tenho uma história maravilhosa. Quando a gente fez no Teatro Serrador, Brimas, a gente teve o apoio da Arabian Way. Ele era um libanês que veio fugido da guerra com Israel. E ele chegou aqui aos 16 anos. O pai dele mandou ele embora do Líbano. Ele chegou aqui e fez um negócio chamado Arabian Way, que era de comida árabe, e ele empregava os refugiados. Ele tinha toda uma proposta de paz. Ele apoiava os quibes e tudo que a gente... Ele dava um catering para a gente de comidas maravilhosas. Esse negócio dele acabou, mas ele tem o pão árabe que ele continua. E a gente teve conversas incríveis sobre o que era o desejo da paz.
E na estreia do Teatro Serrador, ele convidou todos os comerciantes do Saara. Foi uma estreia, então tinha o dono das Casas Pedro, sentado na primeira fila, e ele falava, parecia que ele estava vivendo a história com a gente, ele interagia, foi incrível. Aqueles comerciantes muito emocionados com aquela história que pertencia a eles também. Então, voltando à questão da paz e à questão do quibe, a comida, ela alimenta o afeto. E a gente é capaz de alimentar a paz, sim. Esse encontro com Gabi Raz foi uma prova disso. A gente conversava do que a gente acreditava na paz. Ele falava, eu saí de lá, mas eu mantenho o meu projeto aqui. Eu só queria que você encerrasse, porque o tempo acabou, convidando as pessoas para irem ao Monte Sinai no domingo, dia 19 de agosto, às 5 horas da tarde, com 1 quilo de alimento não perecível, que deve ser trocado na véspera ou anteriormente na tesouraria do Monte Sinai. Espera aí. Vem, vó. Olha, filho, presta atenção. Vou falar convite para todo mundo, tá bem? Não vai esquecer, anota direitinho. Domingo, 19 de novembro, né? Não, agosto, né, filho? 19 de agosto, 17 horas no Clube Monte Sinai. É meu clube, eu que tomo conta lá até hoje, sabe? Então, leva 1 quilo de alimento que não estraga lá, troca ingresso, vem ver mais. Vai me ver lá, dona Esther Dweck. E eu mesmo, é verdade. Quando vem, né? Não tem mais jeito. E a dona Marion também, hein? Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez pelo canal 6 da NET Rio, às quintas-feiras e na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, e também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir os horários aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá. E não se esqueça, no dia 19 de agosto, patrocinado pela Afgan, pelo Ísio e pelo Sérgio Feldman, você vai poder estar no Monte Sinai assistindo às 17 horas, nesse domingo 19 de agosto, junto conosco, a peça Brimas. Nos vemos lá.